Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor presidente, eu não poderia deixar de comentar essa decisão do governo federal, do presidente Temer, do ministro do Trabalho, acerca da fiscalização do trabalho no que diz respeito à questão do crime de trabalho escravo. O crime de trabalho escravo está previsto no Código Penal brasileiro, artigo 149, e estabelece todos os requisitos para a caracterização dessa modalidade criminosa. Isso, no Brasil, ao longo do tempo, tem sido difícil tirar essa lei do papel e colocá-la na prática, porque há uma resistência muito grande de setores poderosos que, de todas as formas, usam mecanismos e artifícios para driblar o Código Penal e não sofrerem as retaliações que seriam aplicáveis quando se caracteriza esse tipo de crime em qualquer lugar do país. E vejam o que o ministro do Trabalho do governo Temer faz nesse momento. Ele simplesmente altera os dispositivos do Ministério do Trabalho, a portaria que regula a fiscalização, para que dessa forma dificulte ainda mais a caracterização do crime no Brasil. Em outras palavras, o presidente Temer está usando a fiscalização do trabalho em combate ao trabalho escravo como moeda para se tentar manter no poder. É mais uma moeda que ele utiliza, porque ele utiliza as emendas e agora está utilizando mecanismos do governo para favorecer bancadas, atendendo o pleito de bancadas e, em troca, tentar obter o voto para permanecer no comando do Brasil. Essa é a situação triste que o nosso país se encontra. E o Maranhão, como ele está no olho do furacão, nós não poderíamos de maneira nenhuma silenciar diante disso. Eu fui delegado do trabalho aqui no estado do Maranhão, acompanhei de perto as ações, priorizamos esta bandeira, que foi uma marca da nossa gestão quando na delegacia do trabalho, e hoje a gente vê esse retrocesso. Um retrocesso porque cria novas medidas que dificultam o trabalho da fiscalização. Por exemplo, agora eles querem que haja a presença do policial e que seja lavrado um termo de ocorrência no ato da fiscalização. Em outras palavras, eles querem suprimir a boa-fé do auditor fiscal do trabalho. Porque o auditor fiscal do trabalho, que é um membro concursado de carreira do Ministério do Trabalho, ele não tem mais boa-fé. Agora precisa de um policial federal do lado dele para lavrar uma ocorrência. Isso nunca existiu. É criar dificuldade. A Polícia Federal sempre esteve presente nas operações, mas para fazer o trabalho da segurança, para oferecer proteção e não para criar um embaraço a mais para se tentar caracterizar ou se realizar o trabalho da fiscalização. Essa decisão, que tem várias características, não apenas essa, está sendo rebatida por várias entidades do Brasil e também entidades internacionais, até a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, está rebatendo esta medida, porque esta medida é um retrocesso para o nosso país. O trabalho escravo é uma vergonha que não devia existir mais no país, no Brasil, de maneira alguma. Mas enquanto existir, enquanto alguns acharem que pode explorar um trabalhador até a exaustão, nas condições degradantes, sem respeitar o horário de trabalho e a liberdade do trabalhador, é preciso que haja a presença do Estado, de maneira firme, decidida, preparada, qualificada, para coibir essa prática criminosa no país. O artigo 149 não foi criado nas gestões passadas.
O artigo 149 do Código Penal, que prevê o crime de redução de alguém à condição análoga de escravo, é mais antiga. Portanto, querer atropelar a lei brasileira no que diz respeito a essa modalidade criminosa, realmente é um retrocesso muito grande. É por isso que eu não vejo a hora das eleições de 2018 acontecerem e a gente resolver de uma vez por todas os rumos do país, porque ficou provado que as medidas tomadas não foram adequadas para ajudar a tirar o Brasil da crise que se meteu. É preciso eleição. Somente a participação do povo pode resolver os rumos do país. E eu duvido que algum parlamentar que tenha votado a favor da reforma trabalhista, ou que defenda a reforma da Previdência, ou que defenda o trabalho escravo, use essas bandeiras para ganhar voto o ano que vem. Não vão usar. Eles vão esconder, como aqueles que atiram a pedra e escondem as mãos. Mas a população está acompanhando, porque hoje o nível de transparência é maior, graças às redes sociais, e apesar da mídia dominante esconder muita informação, mas o povo está muito mais informado do que era antes. E certamente vai responder nas urnas. Por isso, eu quero, senhor presidente, nesta manhã, registrar o nosso protesto, o nosso mais veemente protesto a essa medida do governo federal, do governo Temer. Mais um retrocesso que não pode ficar aqui silenciado pelas casas legislativas desse país, e o povo brasileiro precisa tomar conhecimento, infelizmente, desse retrocesso. O governo Temer, que disse que tinha um programa chamado Ponte para o Futuro, mas o que nós estamos vendo é a ponte para o passado. Retrocesso atrás de retrocesso, infelizmente. Mas esse tempo, graças a Deus, vai acabar. Senhor presidente, muito obrigado.